Mas girando os nossos assuntos, vamos trazer agora sobre o delator do PCC, porque de acordo com uma reportagem do portal Metrópolis, investigações, depoimentos e até a delação feita pelo Vinícius Gritspa, assassinado no aeroporto de Guarulhos em 8 de novembro, reforçam a suspeita de que policiais civis estejam envolvidos na execução. A hipótese é apurada pela Polícia Federal, que já menciona em um relatório sobre o caso provável um possível envolvimento de agentes no crime cometido 8 dias depois do delator do PCC ter revelado a relação de alguns desses policiais com a facção. Segundo a PF, ao apontar o envolvimento de membros do PCC na trama, os verdadeiros culpados tentam desviar o foco da investigação. O próprio secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que não descartava a possibilidade do envolvimento de agentes no assassinato de Gritspa. Até o momento, 7 policiais civis foram presos por suspeita de envolvimento na execução. Claro que tudo isso ainda precisa ser muito bem apurado, mas, segundo fontes da Polícia Federal que relataram ao portal Metrópolis, existe sim o envolvimento de policiais civis nessa execução. Você que trabalhou durante muito tempo como delegado, até mesmo acompanha ainda as atividades, né, Palumbo? Eu também pesquisei junto a algumas fontes ligadas à Secretaria de Segurança Pública e outros profissionais. Eles disseram que até mesmo a maneira como os executores seguravam as armas, alguma postura desses assassinos do Vinícius Gritspa se parece bastante com quem recebe algum tipo de treinamento específico, militar, né? Seja militar, a gente fala militar, mas é um treinamento também destinado à Polícia Civil. E agora, esse caso, né, vai ganhando novos contornos em relação às investigações, Palumbo. Também não descarta essa possibilidade, não. Pode ser que isso tenha acontecido sim. Um policial, não importa se ele é militar, civil, quando ele se corrompe, literalmente ele foi para o mundo do crime. E ele é capaz de tudo. A partir do momento que o Vinícius fez a delação e ele delatou não só membros do PCC, mas também como policiais, o que o policial pensa? Nós temos que eliminar essa prova, nós temos que eliminar. Então, isso não está descartado, não. Eu falei isso logo no começo das investigações, quando esse caso veio à tona. Ele denunciou diversos policiais, havia escolta de policiais militares, e a gente não sabe, né, realmente como é que está o andamento dessas investigações. E o policial, ele pensa assim, eu vou perder a minha carteira, eu vou ser preso, eu vou pro tudo ou nada. Nós temos que eliminar, porque este indivíduo não pode fazer o depoimento, falar o depoimento, porque ele vai acabar nos prejudicando. O policial, quando ele se corrompe, ele nada mais é do que um bandido. Ele é um bandido de farda, ele é um bandido de distintivo. E ele é capaz de tudo. Agora, quanto à maneira de se portar, nós somos extremamente detalhistas quando a gente trabalha na polícia há muito tempo, a gente repara, inclusive, onde está o dedo na pistola, na arma, se está fora do gatilho, o jeito de andar, o jeito de colocar uma bandoleira, o jeito de portar uma arma, como ele está dentro de um carro. Nós reparamos em tudo, todos esses aspectos. Só que hoje em dia, o crime está treinando. Ele está treinando, inclusive, recebendo aula de gente das Forças Armadas, como já foi denunciado algumas vezes aí nos programas de televisão, nos programas policiais, nos telejornais, recebendo treinamento de policiais que se corrompe. Então, o crime, inclusive, está fazendo treinamento tático. O que é o treinamento tático? Quando você tem um grupo de policiais que ele é treinado para determinadas missões. Então, quando você está num grupo de operações especiais, por exemplo, você anda, você caminha, você progride de determinada maneira numa comunidade, numa periferia. Eu passei 18 anos trabalhando nessas divisões e eu não entrava em locais hostis se não estivesse acompanhado da minha equipe. Nós nunca nos separávamos da minha equipe. Juntou a polícia militar, juntou com o policial daquele DP, você vai... Não, a gente se recusava, a gente ia só com a nossa equipe. Nós não nos entrávamos em comunidade, você vai com aquele policial daquele DP, o outro policial vai... Não. Então, eles também estão chegando nesse ponto. E como a gente tem visto aí pela internet, inclusive com treinamentos táticos. Agora, não descarta a possibilidade de ter sido morto por policial civil, não. Porque esses policiais, quando se corrompem, tanto militar quanto civil quanto penal, são 10 vezes piores do que os bandidos convencionais. Agora, algumas coisas desse caso, eles chamam a atenção porque onde foi a execução, deu tudo muito certo, né? Existia ali
um micro-ônibus, até na imagem é possível ver, fazer essa visualização da Guarda Civil Municipal. Os agentes foram convocados para atender a uma outra ocorrência, isso está sendo investigado também. O momento que ele sai ali do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o contexto do aeroporto ser o maior da América Latina, sendo que ele estava em São Miguel dos Milagres, no Nordeste, né, passeando com a namorada, e lá um lugar remoto, onde seria possivelmente, segundo as fontes que a gente até mesmo apurou as informações, seria um ambiente mais fácil para que a execução fosse realizada de Vinícius Gritzmann. Então, assim, algumas pessoas interpretam que essa execução foi uma maneira de mandar um recado para quem delatasse as pessoas, né, do Vinícius Gritzmann. E também outra coisa que chama bastante atenção é que a execução foi 8 dias depois da delação, ou seja, ele delata, ele fala que tem policiais envolvidos, fala quem são as pessoas ligadas ao PCC, que participavam de toda essa trama de lavagem de dinheiro por meio dos imóveis que o Vinícius Gritzmann vendia. Então, todos esses contornos, eles vão ganhando formas e esses questionamentos também surgem, né? Por isso que a investigação tem que elucidar todos esses fatos, mas essas questões que eu acabei de trazer realmente chamam bastante atenção sobre a delação, porque ele, no primeiro momento, delata, mas depois ele precisaria apresentar provas quanto àquelas pessoas delatadas. E aí essas provas, com certeza, não foram conquistadas porque justamente ele foi executado, né, Mota? Eu não estou acompanhando os detalhes desse caso, mas o ponto mais importante desse caso é que um homem foi executado à luz do dia na frente do aeroporto mais movimentado do Brasil. Isso é uma demonstração de força, isso é um recado. O que se sabe é que as facções do narcotráfico e os seus braços para dentro das instituições já acumularam um poder que rivaliza com o poder do Estado brasileiro formal. Todo mundo que acompanha o Pingos sabe por que nós chegamos nesse ponto. Porque o Brasil tem uma legislação penal débil, uma jurisprudência que privilegia os direitos dos bandidos e um sistema penitenciário que não consegue isolar criminosos perigosos. O Estado brasileiro, que deveria corrigir essa situação catastrófica, todo dia toma medidas para tornar essa situação ainda pior. Então é natural que a gente se pergunte, onde isso vai parar? A gente, às vezes, se perde nos detalhes de uma investigação como essa, que tem envolvimento de policiais, tem mais uma vez, né, David, vazamento de investigação. Um veículo de imprensa tem acesso a informações que deveriam ser confidenciais, né? Isso envolve, mais uma vez, a polícia de São Paulo, a polícia que está combatendo o crime de uma forma raramente feita no Brasil. Então a gente tem que andar um pouco para trás, esquecer um pouco esses detalhes e olhar o panorama completo. A gente já comentou no programa de hoje medidas, mais uma vez, beneficiando criminosos, tornando difícil a prisão desses criminosos, possibilitando que eles voltem a cometer crimes com baixa probabilidade de punição. As pessoas que criam e determinam essas medidas são as responsáveis por cenas como essa que a gente está comentando aqui. Esse episódio de São Paulo, ele só foi possível porque pessoas aqui no Brasil têm certeza da impunidade. Elas têm certeza absoluta de que nada vai acontecer com elas, na hipótese remota delas virem a ser identificadas, investigadas, processadas e condenadas, vão ficar muito pouco tempo dentro da prisão. Enquanto ficarem lá dentro, vão ter acesso a todo tipo de facilidades para continuar com as suas atividades. Então, para lembrar uma frase que foi dita nas últimas semanas, esse episódio de São Paulo é a colheita. Não estavam falando da colheita, do que a gente vai colher,
já estamos colhendo. Esse episódio de São Paulo é o início da colheita de tudo que tem sido plantado e adubado no Brasil nos últimos 40 anos. Agora, Palumbo, além dessa possível demonstração de força por parte dos criminosos que executaram Vinícius Gritzpa, delator do PCC, seria também uma possibilidade de que as pessoas são do estado de São Paulo, por isso saberiam informações privilegiadas sobre rotas de fuga, para onde ir. É uma possibilidade também, né? Algumas fontes que eu consultei também até mesmo suporam essa situação. Sim, David, você está correto, né? As pessoas conheciam bem a área lá, não é fácil andar no aeroporto internacional de Guarulhos, é um aeroporto gigantesco. As pessoas que não conhecem esse aeroporto têm dificuldade de se localizar, de chegar nos pontos de embarque, porque é um aeroporto extremamente grande. Ele é enorme, esse aeroporto, né? Eu estou acostumado a viajar sempre ali em Congonhas. Quando vou para Guarulhos, ali geralmente eu me perco e ando muito mais. Então são pessoas que conheciam a rotina, conheciam a área e a certeza da impunidade. Fizeram isso à luz do dia, a falência total do Estado, com armas de grosso calibre. E aí você pega alguns especialistas de segurança e questiona: por que você, quando eu era parlamentar, vereador na cidade de São Paulo, destinei emenda para comprar fuzil para a guarda? Porque se o crime está de fuzil, as forças de segurança também têm que estar de fuzil. Isso é óbvio. Não dá para você trocar tiro de pistola com bandidos armados com uma 762 ou um 556. Não dá. É como você pegar um carro velho, antigo e apostar uma corrida com uma Ferrari. Não dá. É indigesto. Agora fizeram isso à luz do dia, sabiam exatamente quem era o alvo, acertaram o alvo, teve um efeito colateral, mataram um inocente que não tinha nada a ver com isso, mas o crime não se importa com isso. Ele não está nem aí, ele quer eliminar o alvo. E se ele acertar 10 inocentes, eles não vão ter dor na consciência, não. Eles vão continuar a vida deles normalmente. Agora, isso também é um desprestígio, tanto para a justiça quanto para o Estado. Porque agora você pensa bem, quem é que vai ter coragem de fazer uma delação contra um policial militar, contra um policial civil? Quem é que vai ter coragem de fazer isso? Se mataram, teoricamente, um homem que deveria ser protegido pelo Estado, por mais que ele tinha negado a escolta, tinha negado o programa de proteção à testemunha, mataram uma pessoa que é peça-chave numa investigação envolvendo a maior facção criminosa do Brasil. E aí você pega, olha, como é que eu vou delatar aquele policial corrupto? Que garantia que eu vou ter de vida? Se mataram um delator na frente, aos olhos de todo mundo, em plena luz do dia, do jeito que mataram, isso aí vai acabar esvaziando a delação premiada, vai acabar esvaziando as delações de policiais que se corrompem, tanto militar quanto civil, ou outros funcionários públicos, que as pessoas ficam extremamente com medo. Um dos meus maiores problemas de se combater a corrupção, e eu fiz isso como vereador, fiz isso como deputado, é achar pessoas, vítimas, que tenham coragem de denunciar. Eu recebi hoje pela manhã uma denúncia de que fiscais da subprefeitura da Lapa estão extorquindo pessoas, comerciantes ambulantes ali na região do estádio do Palmeiras. E eu falei assim, você vai ter coragem de denunciar? Se você tiver coragem de denunciar, eu entro na subprefeitura e não me importa se é coronel, se é delegado, quem é o subprefeito, eu entro lá e dou voz de prisão em flagrante. Se não for caso de flagrante, eu te levo até o Ministério Público. Eu tenho muito receio, eu vou pensar. Essa é a dificuldade de se combater a corrupção nesse país. As pessoas têm medo. E aí, quando acontece um episódio como esse, a gente entende por que elas têm medo. É muito difícil você pegar um corrupto, porque as pessoas que estão sendo extorquidas ficam com medo extremo de denunciar. E isso, infelizmente, vai acabar piorando a situação, vai acabar esvaziando a delação premiada ou qualquer tipo de denúncia, justamente por esse episódio lamentável, aonde, em plena luz do dia, mataram uma peça-chave aí num processo de investigação contra policiais corruptos. Sem dúvida.